O animal como símbolo nos sonhos, mitos e contos de fadas. Por Ellen Bachman. Editora Vozes. Tradução de Vilmar Schneider. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você compra livros que chegam até mim, para que sejam aqui gravados. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Caso já não tenham feito, é claro, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Caso você concorde com o que aqui é feito e goste do conteúdo, é claro. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Eu desejo a todos uma excelente escuta. O animal de hoje é a abelha. Por todos os lados a terra verdeja. Nas florestas e nos jardins desabrocham as flores, prímulas, margaridas, anêmonas e o primeiro dente de leão. Nos prados, os amentilhos dos salgueiros. No sul, já floresce o alecrim. Um zumbido está no ar e atravessa o dia ensolarado e quente, até que, enfim... Primeiro vêm os abelhões, e em seguida saem enxames de abelhas, atraídas pelo colorido das flores, à procura do primeiro néctar. Logo as macieiras e cerejeiras irão florir e proporcionar fartas colheitas. A atividade intensa das abelhas, seu coletar e zumbir confunde-se com o vai-vem gorjeante dos pássaros que estofam seus ninhos. Zum, zum, zum. Abelhinhas zumbem ao redor. Com esse prelúdio, tudo se renova. Sentimos-nos seguros do retorno da vida e pensamos no fio de ouro que escorre serpenteando sobre o pãozinho do nosso café da manhã. A abelha melífera ocidental, originalmente conhecida só na Europa, África e no Oriente Médio, torna-se nativa aqui só após a última era do gelo, com o reinício da colonização e, conforme a espécie, abriga-se em cavernas e habita em nichos de muros ou em colmeias suspensas. Em termos de história evolutiva, contudo, fala-se de uma idade das abelhas de 50 milhões de anos ou mais. Uma abelha preservada em âmbar encontrada em uma escavação de argila em Nova Jersey teria 90 milhões de anos. Tais períodos de tempo são inimagináveis. E ainda assim a abelha está lá, encravada em algum grumo de resina fóssil tão dourada quanto seu próprio produto, o mel. Como animais domésticos, as abelhas são mantidas em colmeias construídas especialmente para elas, os apiários. Ou seja, quando se fala de abelha, obviamente trata-se da colmeia, pois a abelha individual só existe em conexão com seu enxame, em cujo sistema está integrada e desempenha uma função bem específica. As abelhas que vemos entrando nas flores e ressurgindo polvilhadas de amarelo são encarregadas da tarefa de recolha do néctar e do pólen. As abelhas, à semelhança de alguns outros insetos, como por exemplo as formigas, os cupins, as vespas e os abelhões, estão entre os insetos formadores de colônias. Isso significa que as funções dos membros individuais, ou seja, dos grupos de membros, no caso das abelhas, as coletoras, as operárias, as soldados e as limpadoras, são definidas de modo estrito e especializado. A colmeia se organiza com base na efetiva cooperação e na divisão do trabalho. Ela é conduzida por uma força misteriosa que desconhece qualquer manifestação física. Tampouco a rainha, que constitui o centro da colmeia e é muito superior às outras abelhas, tem poder. Na colmeia não existe um chefe que dá o tom, como o galo no galinheiro ou a vaca que guia o rebanho no pasto. A rainha age tal qual as demais abelhas, como parte do todo, e cumpre a sua função. Como um enorme útero do enxame inteiro,
ela precisa pôr milhares de ovos e, por isso, será correspondentemente assistida e alimentada. Fala-se, no caso das abelhas, assim como no de outros insetos que vivem em coesão semelhante, de uma inteligência coletiva, no sentido de que todas as atividades se orientam para o bem da comunidade. Nesse caso, a comunicação entre os diversos grupos no interior da colônia e também no interior de um grupo tem de ser mantida, garantida. O saber coletivo vale mais do que o saber individual. É por isso que as abelhas repassam suas informações imediatamente para o enxame. Quando, por exemplo, uma abelha individual perde a memória de uma boa fonte de alimento depois de alguns dias, esse conhecimento já foi assimilado há muito tempo pelas outras abelhas, pois ela repassou imediatamente as coordenadas do trajeto na assim chamada dança das abelhas. Uma vez que a transmissão de informações tem de funcionar no escuro, sim, no breu total da colmeia, isso só é possível por meio de certas vibrações que são filtradas pelas receptoras a partir do zum-zum-zum geral. Quando se fala de abelhas, trata-se do enxame de abelhas ou da colmeia, e o apicultor é aquele que cuida e explora as abelhas. Usual, porém, é a designação abelha melífera, do latim apis. Abelhas são insetos dóceis. Elas ferroam somente em legítima defesa, e, nesse caso, ferem-se a ponto de morrerem. Os produtos das abelhas. As abelhas voam de flor em flor, sugam o néctar das inflorescências e colhem o pólen. Elas depositam sua colheita e o mel daí produzido em câmaras de favos de cera destinadas para os períodos em que nada há para coletar. É por isso que o apicultor que tira e centrifuga todo o mel dos favos tem de providenciar uma substituição. Ele alimenta e cuida do enxame e busca protegê-lo de doenças. O mel é um líquido espesso que vai de amarelo suave a marrom castanho, dependendo das flores do qual procede, e de modo correspondente tem gosto bastante variado. Visto que as abelhas de fato são apacentadas, ou seja, alguns apicultores viajam com as suas abelhas em busca de plantas em flor e as liberam justamente onde há floração e onde elas as querem, no pasto, na floresta de abetos, nas acácias ou na lavanda, assegura-se assim a produção de um tipo de mel bem específico. Há mel no café da manhã, mel no leite por ocasião de resfriados, mel nos biscoitos natalinos, mel para adoçar a sobremesa e um pouco de mel no maxilar de uma criança quando nasce a dentição, pois o mel suaviza e atua como antibacteriano e anti-inflamatório. Inúmeros componentes, entre os quais diversos açúcares, vitaminas, proteínas, pólens, minerais e enzimas, tornam o mel uma panaceia indispensável, que na condição de doador de energia de rápido efeito, ajuda a refazer o organismo debilitado. O mel teria a propriedade de fortalecer o sistema imunológico e auxiliar as funções desintoxicantes do fígado. Contudo, mesmo sem saber disso tudo em detalhes, o mel já foi sempre um remédio caseiro de eficácia comprovada no tratamento de inúmeros sintomas patológicos. Não surpreende que tenha sido um componente de certos rituais, inclusive já nas culturas antigas. Além do mel, que vem à mente sempre em primeiro lugar quando se trata de um produto das abelhas, há também outras substâncias de grande valor. O pólen que as abelhas levam para a colmeia em cavidades de suas pernas traseiras, tipo cestinhos, como alimento destinado para elas mesmas, é um suplemento alimentar valioso também para as pessoas, por causa de suas inúmeras substâncias ativas. É recomendado para a falta de apetite e auxiliaria nos casos de inflamação intestinal crônica e de anemia, e também acalmaria o sistema nervoso vegetativo. Outra substância importante é a própolis. Própolis, grego diante da cidade, é uma massa utilizada pelas abelhas para reparar e proteger a sua colmeia. É obtida pelas abelhas coletoras especiais a partir de resinas vegetais. Estas são misturadas com cera e pólen e tornadas flexíveis com secreção salivar. Surge assim uma massa utilizada para retocar os favos, rejuntar frestas e reduzir também outras aberturas que se tornaram muito grandes a fim de proteger a colmeia contra invasores.
Sobretudo, porém, a própolis, como antibiótico natural, protege a colmeia de infecções. Assim, por exemplo, antes da desova, os alvéolos destinados para esse fim são desinfectados com uma fina camada de própolis. E até mesmo certos invasores, como por exemplo insetos estranhos ou cobras e ratos, que até podem ser vencidos e mortos com picadas, mas que em virtude do seu peso não podem ser removidos da colmeia, são cobertos com própolis para evitar o surgimento de focos de infecção pelo processo de deterioração. Essa substância é especialmente rica em vitaminas, que auxilia o sistema imunológico, adquiriu uma importância crescente também para a saúde das pessoas. Seus alvéolos, no entanto, são feitos a partir da cera das abelhas. Essa tarefa cabe às abelhas operárias. De glândulas ceráceas, do seu abdômen secretam finas escamas de cera que, pela mastigação, são transformados em uma secreção, fornecendo material para a confecção dos favos. É impressionante a precisão com que as câmeras hexagonais são construídas uma ao lado da outra. Isso levou já Galileu Galilei e João Kepler a especularem a respeito da habilidade matemática das abelhas. Pesquisadores modernos, contudo, comprovaram que os favos, na realidade, são construídos como elementos ocos arredondados e, em seguida, através da pressão da estreita proximidade de um com o outro e da respectiva temperatura, dispõem-se em configurações hexagonais. Também no caso de bolhas de sabão suspensas umas nas outras, pode-se observar que a parede que separa essa configuração fina e arredondada representa uma divisória completamente plana. Entre as fantásticas substâncias ativas fornecidas pelas abelhas, encontra-se, obviamente, também a geleia real, tão cobiçada pelo segmento de cosméticos e utilizada na prevenção do processo de envelhecimento humano, assim chamada porque é o alimento essencial não só das abelhas jovens, mas, principalmente, da própria rainha. Ela é alimentada com essa substância especial durante toda a sua vida, e dela retira energia para pôr 2.000 a 3.000 ovos diariamente. Ora, é preciso imaginar o que significa para a colmeia privá-la permanentemente dessa substância essencial. Por causa do enorme nível de estresse a que se submete a colmeia, o comércio de geleia real, bem como de própolis, é algo realmente condenável. A cera das abelhas também é utilizada na indústria farmacêutica e cosmética para a produção de pastas, cremes e batons. E, além disso, as guloseimas à base de gelatina, como por exemplo as balas de goma, são revestidas com cera de abelha para evitar que colhem umas nas outras. Não por último, a cera das abelhas é considerada como portadora de luz, quando serve para a fabricação de velas. A remoção dos favos velhos, dos quais se obtém a cera, é menos prejudicial para a colmeia, sendo inclusive necessária por razões sanitárias, e o apicultor providencia imediatamente a sua reposição. A maior contribuição das abelhas, no entanto, indispensável para a manutenção do ser humano e de muitas espécies de animais na Terra, consiste na polinização das plantas, que elas visitam ao coletar o pólen e o néctar. No ato de passar roçando nas plantas, levam o pólen masculino para os receptores femininos e asseguram assim o desenvolvimento do fruto. Esse serviço às plantas, que na perspectiva das abelhas é um efeito colateral de uma atividade coletora, revela ser tão importante para a economia mundial que, no meio científico, manifestam-se temores de que inclusive o ser humano não conseguiria sobreviver caso as abelhas viessem a desaparecer. Diante disso, os fabricantes e distribuidores de inseticidas e pesticidas altamente tóxicos se limitam a dar uma resposta cínica. Nos Estados Unidos, deve ter desaparecido nos últimos anos 1 em cada 4 dos 2,4 milhões de enxames de abelhas. Agora, ambientalistas e também artistas engajados reagem a essa situação dramática, movidos por uma visão integrada e não logocêntrica. A 13ª edição da mostra documental em Kassel realizou-se sob o signo do ceticismo diante de uma crença obstinada no crescimento econômico ilimitado.
Esses artistas defendem que, assim como as abelhas organizam a sua colônia, também o ser humano deve se ocupar com áreas de abastecimento menores e se abastecer de uma economia centrada no crescimento em escala global. Em Kassel, abelhas reais voavam em torno dos visitantes. Afinal de contas, quem melhor para defender essa ideia do que elas mesmas? A abelha na linguagem e como animal heráldico. Dada a importância da abelha para o ser humano, é bem natural que esse fato se reflita também na linguagem e que se recorra a seus produtos para fazer analogias. Quando alguém se adapta docilmente, comporta-se como cera nas mãos. Doce como mel é o tom de uma pessoa que quer adular. Ou reina um vai e vem como em uma colmeia. Quando estudantes são enviados pelo professor para procurar alguma coisa, eles saem como um enxame de abelhas. Fala-se da aplicação das abelhas, da diligência infatigável das abelhas. Assim como para as formigas, aplica-se às abelhas o adjetivo diligente, sempre trabalhando. O ato de coletar e juntar serve para muitos exemplos. Inclusive, as prostitutas são chamadas de abelhas. São abelhas atrevidas, que se desdobram e juntam para seus proxenetas. Honey é, no mundo anglo-saxão, uma expressão popular de carinho. Até mesmo uma pessoa desconhecida é abordada com darling ou honey, quando, por exemplo, tem de aguardar ou quando, como ocorria muito no passado, uma ligação telefônica não se completava. Para quem não sabe, honey significa mel. Aí se ouvia "Hold on, honey, hold on". A situação desagradável é adoçada. Certo bolo popular chama-se picada de abelha, um bolo de trigo recheado com creme e com uma cobertura de amêndoas e mel. Bolo de mel ou pão de mel no Natal. E um cavalinho de bolo de mel é pendurado na árvore de Natal. E na expressão abelhinha, abelhinha, dá-me mel, do clássico número do palhaço, o bobo Augusto, ao mendigar encarecidamente por algo doce, leva um jato de água e é lembrado com aquele riso de quem se alegra com a desgraça alheia. Segundo Horrich, a locução, abre aspas, passar mel na boca de alguém, fecha aspas, está relacionada com o costume chinês de, uma vez ao ano, passar mel nos lábios da imagem do deus do fogão e da cozinha, o qual faz um relato a respeito dos moradores da casa para o Deus Celeste, para que este tenha uma disposição amigável. No século XVI, conferiu-se à abelha um lugar de honra no brasão de um papa. Urbano VIII, um aplicado construtor de barroco romano, gravou 3 abelhas no seu brasão. Ele teve de fazê-lo, pois descendia de uma família de nome Tafani. Tafani, porém, são as mutucas picantes, e esse fato, alguém como ele, que alcançou elevada reputação, não podia aceitar. A família adotou o nome da sua propriedade na Toscana, Barberini, e com recurso às abelhas, logo desapareceria também a lembrança das mutucas picantes. Sua infatigável atividade construtora, que entre outras obras beneficiou também a Basílica de São Pedro, lamentavelmente não ficou imune a qualquer questionamento, pois com uma aplicação construtora típica de abelha e com a pompa e o apego ao poder papal, estava prestes a aniquilar a herança arquitetônica da antiguidade romana. Ele liberou para a pilhagem prédios, ruínas e templos históricos, que foram derrubados ou completamente despojados dos seus valiosos adornos, para que o material fosse levado para as igrejas e os palácios, e assim se cunhou a expressão "o que os bárbaros não conseguiram fazer, fizeram os Barberini". Quod non fecerunt i barbari, fecerunt i Barberini. Em um fio de ouro bordado sobre o manto da coroação de Napoleão I, a abelha aparece como imagem do poder imperial, um significado antigo. Por causa da rígida organização de sua colmeia, a abelha era considerada, já pelos sumérios e pelos antigos soberanos do Baixo Egito, um símbolo da monarquia. O grande indivíduo no papel do monarca divino que representa seu povo
foi expresso no Antigo Egito muitas vezes através do hieróglifo da abelha. Será que Napoleão, um admirador da cultura egípcia, deixou-se inspirar aí? As abelhas, em todo caso, estão presentes no brasão da família Bonaparte. A abelha na mitologia e na religião. A utilidade da abelha, bem como o seu estilo de vida misterioso, não transparente para as pessoas das culturas antigas, já há muito tempo lhe rendeu veneração divina, porque ela reaparece com as primeiras flores da primavera ou enxameia com os primeiros raios quentes do sol da manhã, foi associada no Egito com o deus do sol Ra. Suas lágrimas, as reluzentes gotas de orvalho que caem na terra pela manhã, foram produzidas pelas abelhas operárias. Para os antigos egípcios, a abelha é doadora de vida. Ela simboliza o nascimento, a morte e a ressurreição. As almas dos mortos podem entrar nas abelhas e, com elas, sair voando para chegar ao reino dos céus. E, como mensageiras aladas, as abelhas transmitem mensagens ao mundo dos espíritos. O elemento mais difundido nas diferentes culturas, da Europa até a China, é a veneração das abelhas como corporificação da aplicação, da ordem e da pureza. Por causa de sua cooperação inteligentemente coordenada e da sua infatigabilidade, acreditava-se que a abelha nunca dormia. Ela cunhou a imagem da ordem universal divina. Entre os cristãos, o enxame de abelhas simboliza a comunidade cristã reunida. A colmeia é a imagem da igreja protetora que envolve os cristãos. São Bernardo, que pode ser ouvido aqui no canal, equiparava a comunidade organizada das abelhas à vida no mosteiro. E, além disso, supondo-se que a reprodução das abelhas ocorresse por meio da partenogênese, elas corporificavam também a virgindade e a castidade, e assim faziam parte dos atributos da Virgem Maria. Diversos pintores da Renascença retratam abelhas em seus quadros, como, por exemplo, Matthias Grünewald no Estupache Madonna. Eu não sei a pronúncia desses nomes, me perdoem. Nessa pintura encontram-se ao lado de outros importantes símbolos de Maria, como o lírio branco, a rosa e a romã, 5 colmeias posicionadas atrás do menino Jesus. Muitas vezes identifica-se no menino Jesus o doce e até mesmo o mel. Assim, não causa nenhuma surpresa que homens e mulheres santos se ocupem com as abelhas, ermitões se alimentem de mel e algumas histórias de santos estejam associadas às abelhas, como, por exemplo, a história de Santa Rita de Cássia, na Úmbria. Rita, uma santa do século XIV, muito venerada até hoje, para a qual peregrinam e rezam principalmente mulheres que passam por necessidade, teria sido colocada quando criança, logo após o nascimento, no meio de um enxame de abelhas. Abelhas teriam andado pela sua boca e pelo seu nariz, sem, contudo, infligir-lhe dor. A criança foi resgatada saudável do enxame. É claro que esse acontecimento foi considerado um sinal especial, como a antiga indicação de um modo de vida na qualidade de mulher amável, abnegada e misericordiosa, que se compromete com as outras pessoas na aplicada dedicação a Deus. O fato de Rita, antes de ser freira, ter sido casada e tido 2 filhos é algo muito bem aceito pelos seus devotos, pois com isso ela unifica na sua pessoa o conhecimento sobre a vida terrena e sobre a espiritualidade. Assim como as abelhas o simbolizam e profetizaram para a santa, nela se encontram o céu e a terra. Também na mitologia grega, acerca de Deméter, deusa da terra e deusa-mãe, ela mesma designada de rainha das abelhas, o enfoque é completamente terreno. Suas sacerdotisas, as melissas, servem-na como abelhas aplicadas nos assuntos cotidianos. Elas se esforçam pela aplicação e pela austeridade e protegem a maternidade. E assim o enxame de abelhas na colmeia simboliza a vida cheia de esperança em uma terra governada pela prudência feminina. As abelhas em torno de Deméter corporificam a alma terrena. Seu significado espiritual e mental se expressa na concepção de que as abelhas voam na luz e, como mensageiras das musas, concedem às pessoas o canto e a eloquência,
além de estimular nelas muitos impulsos criadores. No mosteiro Lorsch, ao sul de Hessen, foi encontrado um dos mais antigos escritos rimados na língua alemã, uma fórmula mágica do século X para a proteção das abelhas. A bênção das abelhas de Lorsch. Nela, as abelhas são confiadas à proteção de Deus e da Virgem Maria, para que consigam coletar com aplicação e reencontrar o caminho para a colmeia. O escrito é conservado atualmente na Biblioteca do Vaticano. Lucas Cranach, o Velho, abordou com outro enfoque o tema das abelhas em uma série de pinturas. Ele retomou um episódio antigo a respeito de Vênus, deusa da primavera, a qual as abelhas também estão associadas, e pintou diversas versões da deusa junto com abelhas e o menino Amor. Vênus nua e bela como a própria primavera, ao seu lado está o seu pequeno filho Amor como um anjinho. Ele flerta com o mel. Um dia Amor não consegue resistir, coloca a mão em uma colmeia e rouba o favo de mel. É claro que ele é imediatamente punido e picado pelas abelhas agitadas. Elas voam ao seu redor de modo ameaçador, enquanto que ele, aos prantos, busca conforto junto à sua mãe, Vênus. Em uma dessas pinturas, a bela Vênus olha oniricamente para o observador e aponta de modo ligeiramente divertido para Amor após ter sido picado, como se dissesse: tudo tem seu preço. Em um outro quadro em que aparece Vênus com o menino Amor que furtara o mel, Lucas inseriu uma inscrição que realça essa pintura da série e transforma o antigo episódio ameno em uma parábola moral. Lê-se o texto como uma conclusão agridoce, que ele talvez tivesse que tirar para si pessoalmente. Nessa pintura, a Vênus é trazida da antiguidade para a época contemporânea do pintor. Sobre longas pernas, ela aparece em pé em uma posição ligeiramente inclinada, graciosa e alva. Um véu delicado de fios de prata sugere vestimenta, realçando assim a sua nudez. Ela usa um chapéu provocante e elegante sobre a faixa de cabelo adornada e um colar. Isso lhe dá um toque de requinte. As plumas na borda do chapéu parecem tremular. É o requinte de uma dama ou de uma elegante cortesã. Sorrindo de modo enigmático, ela olha para o observador, enquanto se apoia com a mão direita no tronco da árvore, exatamente no lugar onde se abre uma pequena cavidade, como uma vulva. E diante dessa abertura está o menino Amor com o favo de mel roubado na mão. Ele lançou mão do mais doce e imediatamente foi punido. Algumas abelhas voam ao seu redor, ainda agitadas. Elas o haviam picado. Em cima à direita na pintura foram inseridas as seguintes frases: enquanto o menino Cupido rouba o mel da cavidade, a abelha pica com seu ferrão o dedo do ladrão. É assim que prejudica também a nós a luxúria, breve e passageira, que cobiçamos. Ela se confunde com a dor intensa. O sentido desse enunciado é ambíguo. Primeiro, ele lança uma sombra sobre o modo mítico, despreocupado de lidar com o erotismo. Trata-se aqui de um desejo de amor proibido? Trata-se de um delito contra a lei moral da abstenção? Ou trata-se de uma doença como consequência? Ou talvez signifique que o ladrão de mel atingido pelo ferrão da abelha, à semelhança de quem é atingido pela flecha do amor, agora tenha de padecer com o veneno da paixão. Nisso permanece o segredo de Lucas. No entanto, talvez a bela deusa queira inclusive dizer que ela nem sequer é de se ter, nem existe realmente, e de maneira alguma pode se mostrar, em sua pureza, na vida terrena com todas as suas malfadadas condicionantes acessórias. Na deusa do amor, aparece apenas o ideal divino de uma concepção de amor. Sua doçura, o mel, que é a própria doçura, só pode ser supraterrena. O mel como símbolo. O simbolismo do mel é cunhado, em geral, pelo princípio da transformação,
pois as substâncias perecíveis coletadas pelas abelhas a partir da natureza são transformadas através do trabalho infatigável no mel delicioso e duradouro. O mel torna-se com isso em um símbolo de imortalidade. Ele é divino e significa alimento divino. Em termos psicológicos, o mel representa a transformação da alma, que o ser humano pode vivenciar como a última etapa do trabalho em si mesmo. Jung denomina esse processo de crescimento e de amadurecimento ao longo da vida de individuação. No contexto cristão, fala-se da doçura do conhecimento, da doçura da suprema perfeição e da proximidade de Deus, como Cristo a alcançou. Porém, já em culturas pré-cristãs, o mel era considerado uma substância sagrada e um componente importante nas práticas rituais, como, por exemplo, dos embalsamentos ou ainda dos rituais de apaziguamento dos demônios. Ele era ofertado como alimento aos deuses e também aos mortos, que estão a caminho dos deuses. Mel é, em suma, promessa de felicidade. A terra prometida é a terra que mana leite e mel. O objetivo, o centro, a suprema realização. Em alguns contos de fadas europeus, as abelhas estão entre os animais que acompanham um herói em sua jornada de busca, indicando-lhe o caminho e, com isso, promovendo o seu desenvolvimento ou a sua salvação. Hedwig von Beit, pesquisadora de contos de fadas, denomina as abelhas de animais das almas. A abelha como símbolo no sonho. No sonho, as abelhas aparecem principalmente com sentido positivo. Dependendo da situação individual do sonhador ou da sonhadora, elas remetem à atividade, à produtividade, à perseverança e à vida social. Para Aristóteles, a abelha é um símbolo da sociabilidade natural do ser humano, da vida em sociedade em uma atmosfera alegre, entre cores vivas e ar ameno. E talvez faça algum sentido quando, em determinadas situações, de maneira completamente involuntária, a pessoa saia zumbindo alegremente. O que se faz sentir nesse zumbido? O significado do sonho quanto à atividade das abelhas é força concentrada, um esforço orientado e útil. Quando, por exemplo, pela manhã, anda-se apressadamente para o trabalho com outras pessoas, como um enxame de abelhas, está-se entregue aos afazeres gerais. Quando no sonho alguém é perseguido por um enxame de abelhas e o zumbido torna-se um perigo, o sonhador ou sonhadora possivelmente está a ponto de fazer algo descontrolado, ou seja, uma atividade ameaça sair do controle. Talvez seja iminente uma exigência excessiva, diante da qual agora se emite um alerta. Ou um enxame de ideias rebela-se, talvez anunciando uma mudança de orientação intelectual, da mesma forma que um enxame de abelhas se desfaz para fundar uma nova colônia. Uma picada simbólica pode ser um chamado à ordem e um alerta para que o assunto seja refletido de forma apropriada. Porém, os significados são tão numerosos quanto as situações humanas e as respectivas reações a partir do inconsciente. Talvez o significado simbólico da abelha e também seu significado no sonho fique um pouco mais claro ao compará-la com sua aparentada, a vespa, que é um inseto ameaçador e hostil cuja picada pode até levar à morte. Em comparação com a mosca doméstica, a mosca negra ou a mosca varejeira, com as moscas da carne, moscas de cadáver, moscas de enxame que abrangem até 1.500 espécies, a abelha precisa ser considerada logo como uma santa. Ela é pura. Nela não adere nada de toda a sujeira e dos respectivos agentes patogênicos que as moscas transportam consigo, que buscam em lixos e excrementos de que se alimentam e que gruda nelas e que elas levam para os lugares em que pousam. Pegajosas e insistentes, elas voam ao redor de pratos de queijo ou de linguiça. Algumas moscas são parasitas. Suas larvas crescem na pele humana ou no intestino. Elas provocam destruição e trazem putrefação. E assim, na condição de mensageiras do mal, elas pertencem a Beelzebu, ao senhor das moscas e das trevas. A abelha, por sua vez, aparece em uma luz clara. Ela promove a cura.